Bom, agora nós vamos, uma vez exposto isso, né, nós vamos aos textos da palavra de Deus que falam claramente a respeito da doutrina da eleição e de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez para salvar o seu povo. E talvez esses textos tirem aí a dúvida da maioria de vocês a respeito desse assunto, né? Esse assunto é muito popular na internet, né? Muitas pessoas falando sobre a doutrina da eleição, mas talvez a gente sente falta de um conteúdo mais aprofundado, não só na doutrina da eleição, mas em toda a soteriologia, o que abrange a soteriologia, o que ela fala. Tem gente que acha que a doutrina da salvação é só a predestinação e livre-arbítrio. Não, tem muito mais coisas para falar sobre a doutrina da salvação. Então, a gente tem que falar sobre regeneração, justificação, a gente tem que falar sobre vários outros assuntos, sobre a nossa união com Cristo, sobre a nossa habitação no céu. São vários assuntos que abrangem a justificação, né? Vou só dar uma pincelada aqui para vocês, né? No que nós vamos falar. Além de eleição, né? Nós vamos falar sobre o chamado eficaz, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, batismo e plenitude no Espírito Santo, a perseverança dos santos. Nós vamos falar sobre morte e o estado intermediário. Então, a doutrina da salvação é muito ampla. Não é só livre-arbítrio, predestinação. Tem muito mais coisas para a gente falar, não é? E a gente vai tratar bastante desses assuntos aqui. Bom, o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês está lá em Atos 13, 48. Eu vou acompanhar aqui brevemente com você. Eu vou fazer um pequeno comentário, né? Depois você observa aí com mais atenção, não é? Atos 13, 48, né? Que é texto conhecido. E os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra de Deus, a palavra do Senhor, né? E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, dos muitos gentios que ouviram a palavra de Deus, creram aqueles que haviam sido destinados à vida eterna, aqueles em quem Deus, na pessoa de Cristo, comprou e lavou com seu sangue, e assim eles foram alcançados, né? Esse texto aqui, Paulo está Pedro anuncia o evangelho a muitas pessoas, a muitas vidas, mas, né, Paulo, Barnabé na verdade, né? Mas quem são alcançados pelo evangelho? Apenas os gentios que tinham sido destinados à vida eterna. O texto deixa isso bem claro. Romanos capítulo 8, Romanos 8, 28, versos 28 a 30, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, aqueles que pertencem a Deus são aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, não foram aqueles que decidiram. Porque não tem pessoas que decidem por Cristo antes de serem chamadas por Ele, né? Coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, não é? Isso aqui é conhecido como a cadeia da eleição, né? A corrente da predestinação, porque primeiro Deus conhece, depois ele predestina, não é? Para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você percebe que tudo que o autor fala aqui não está no futuro, não é? Não é aquele que Deus justificar, ele vai salvar. Aquele que Deus salvar, ele vai glorificar. Não. Ele já fez isso. Ele já chamou, ele já elegeu, ele já escolheu, ele já justificou. Isso aqui é algo que aconteceu na eternidade. E essa cadeia da eleição, da salvação, aconteceria, obviamente, porque uma vez que Deus escolheu, que Deus chamou para salvar, é evidente que
ele salvaria de fato todo o seu povo e faria toda a sua obra. Romanos 9, verso 11, né, esse texto de Romanos, Romanos fala bastante sobre isso, 9, a partir do 11, foi para Romanos 13, Romanos 9, verso 11, e ainda não eram gêmeos nascidos, não tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Né? Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, o texto claro aqui dizendo que Deus tinha escolhido Jacó no ventre da sua mãe, e essa salvação, essa eleição não é pelas obras, porque Jacó estava ainda no ventre da sua mãe, não tinha feito nem o bem nem o mal, era um bebê, era um feto, mas Deus já havia escolhido e determinado que ele seria o primogênito, que ele levaria a aliança e as promessas de Deus. Romanos 11, verso 7 também, Romanos 11, verso 7, diz assim: que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Então, Paulo aqui mais uma vez falando a respeito da eleição, ele está dizendo que o que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu. Ele não conseguiu pelas suas próprias mãos, mas conseguiu mediante a eleição. Não foram as obras que Israel fez que levou eles à salvação, que levou eles a serem salvos, mas foi a eleição, texto aqui, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos, né? Para quem acha aqui que todo Israel será salvo, que todo judeu que nasce é salvo por causa da descendência de Abraão, olha aqui o que Paulo está falando exclusivamente ao povo de Israel. Os que foram alcançados pela graça não foram, os que foram salvos não foram salvos mediante a lei, foram salvos mediante a eleição da graça. E os demais quem? Os demais judeus foram endurecidos, tiveram seus corações endurecidos pelos seus próprios pecados. Efésios 1, 4 e 6, texto muito conhecido também. Efésios capítulo 1, verso 4 até o verso 6, né? Diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então a eleição é uma graça divina, uma bondade, uma misericórdia antes da fundação do mundo, e que ele destinou aos seus santos por meio de Jesus Cristo, não é? Como está escrito aqui. 1 Tessalonicenses 1, de 4 a 5, verso 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o vosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, né? Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, o vosso chamado. Vocês são chamados de Deus, vocês são eleitos de Deus. E isso se manifestou por meio das obras, né? Não é que vocês foram salvos por meio dela, mas é que as obras de vocês evidenciaram que vocês são os eleitos de Deus. Mais um texto aqui, 2 Tessalonicenses 2, verso 13,
que diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na verdade. Então, vocês foram eleitos, chamados desde o princípio, desde a fundação do mundo, não é? 1 Timóteo 5:21, também mais um texto aí. 5:21 de 1 Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardem estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade, né? Esse texto aqui talvez o menos está falando aqui dos anjos eleitos, né? Não tem esse é um texto que o Gruden coloca também. Não sei qual a menção dele aqui, talvez inclusive falando aos anjos que não pecaram, não é? Mostrando que o Senhor elegeu também os seus anjos ou aqueles que ele quer salvar, né? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Segundo Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, nós fomos chamados por Deus, fomos atraídos pelo Senhor, e essa graça que Ele nos concedeu foi dada antes dos tempos eternos. Antes que nós nascêssemos, não foi uma graça que Ele viu em nós e depois resolveu nos salvar porque Ele viu de antemão, não. Antes dos tempos eternos. 1 Pedro 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, vocês são a raça eleita, foram escolhidos de Deus para viver em santificação, em plena comunhão com o Senhor. E aí aquele texto de Apocalipse 17:8, né? Um último texto aí para nós meditarmos. Apocalipse 17, verso 8. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e não é, mas aparecerá. Ou seja, a descrição aqui é de um povo que vai voltar os seus corações para a besta, para o anticristo, para o falso profeta. E quem é esse povo? Quem é esse povo que vai adorar a besta? Quem é esse povo que vai servir ao mal? Quem é esse povo que vai desobedecer a Deus? Que vai se desviar dos caminhos do Senhor? É aquele povo que não tem o nome escrito no livro da vida. Porque a estes que estão escritos no livro da vida, com certeza eles irão permanecer e estarão até o fim, até o último dia, quando Deus os alcançará com a sua graça. Então, a salvação não é algo que se perde, porque o cristão verdadeiro, genuíno, irá perseverar até o fim e assim estará demonstrando que de fato é alcançado, é salvo e é um escolhido de Deus. Bom, esses foram os textos que eu escolhi para apresentar a vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários. À medida que eu souber, que eu puder responder, eu vou expor a vocês. Agradecer já a sua que nos acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo assunto, se Deus quiser. A partir de agora, só sobre soteriologia. Teremos mais de 10 vídeos somente sobre soteriologia. Vamos esgotar bastante esse assunto. Espero que você fique conosco e seja aí ricamente agraciado pela palavra de Deus e por tudo aquilo que Ele tem a nos ensinar. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.